pequenos gafanhotos, Borges aqui. Para hoje, o que nós temos? Nós temos o Teorema de Pitágoras. Professor, quem foi Pitágoras? Gente, Pitágoras foi um filósofo e matemático grego que foi fundamental para o desenvolvimento de muitos cálculos. E um deles é esse teorema que nós vamos ver hoje. O que esse teorema ele diz? Ele diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá, professor, mas me explica o que é triângulo retângulo, o que é hipotenusa e o que são os catetos. Meus pequenos gafanhotos, não apoquentes os seus corações. Eu vou mostrar para vocês bem aqui, ó. Primeiramente, triângulo é um polígono que possui 3 lados. O triângulo retângulo é aquele em que um dos seus ângulos ele é reto. Como assim, professor, reto? Ele tem 90 graus, ok? Todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. O lado que está de frente a esse meu ângulo reto é chamado de hipotenusa. Ok, turma? E os outros 2 lados que formam esse meu ângulo reto são chamados de catetos. Ok? Catetos e catetos. Tá, professor. E agora? Agora a gente vai entender o que Pitágoras ele nos disse. Ele disse o quê? Que em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, né? A hipotenusa elevada ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, só para a gente poder formular aqui, para fazer uma fórmula para a gente poder trabalhar, eu vou chamar a hipotenusa de A. Ok? Para ficar mais simples. Eu vou chamar os outros catetos, né? O cateto 1 e o cateto 2, de B. E o cateto 2 de C. Esse aqui a ordem não vai importar muito, tudo bem? Não tem essa tanta importância. O importante é que você lembre da hipotenusa. Sempre lembre que ela é aquela que está de frente para o ângulo reto. Então, o que ele nos diz? Ele nos diz que o quadrado da hipotenusa, então, se a hipotenusa é A, ele diz que A ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse aqui é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Então, toda vez que eu tiver 2 deles, eu vou poder encontrar o outro. Dica, turma. Quando ele não te der a hipotenusa, você resolve dessa forma. Quando ele te der a hipotenusa e não te der um dos catetos, você só altera a ordem para ficar mais fácil para você, mais prático. Você coloca B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A ao quadrado. Professor, mas por que eu vou fazer isso? É porque a gente já tem aquela velha mania, né? Costume de utilizar o cálculo dessa forma, né? O valor da incógnita de um lado e o resultado do outro. Quando eu faço o inverso, eu me perco às vezes, né? Nós nos perdemos às vezes. Então, as 2 fórmulas que eu posso utilizar é essa, quando eu quero encontrar a hipotenusa, e essa aqui, quando eu quero encontrar o cateto. Ok? Voltamos, turma. Então, se a gente já entendeu como funciona a nossa fórmula, né, como era a nossa fórmula era o quadrado cateto é igual a soma, ou o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou, essa aqui é para encontrar a hipotenusa. Ou, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, eu posso utilizar ou essa fórmula ou essa aqui, ok? Então, vamos tentar colocar em prática isso. Observando o avião da imagem abaixo e sabendo que ele saiu do ponto A, determine a altura alcançada quando ele chegar ao ponto C. Então, notem que ele aqui, ó, ele percorreu 5 quilômetros. Aqui, do ponto A ao ponto B, ele percorreu 3 quilômetros. E ele me pede a altura.
E aí, professor, como é que eu organizo isso? Bem, gente, prestem atenção. Primeiramente, quem é que eu tenho que encontrar primeiro? Esse aqui é o meu ângulo reto. Ele vai me dizer quem é a minha hipotenusa. Notem que a minha hipotenusa ela já foi encontrada. Logo, eu estou procurando um cateto. Nesse caso, qual das duas eu vou utilizar? Eu vou utilizar aquela em que o cateto está no primeiro membro. Então, eu vou colocar os valores que ele me deu nos lugares. Então, eu vou ter o h ao quadrado mais o valor de C, 3 ao quadrado, igual ao valor da hipotenusa, 5 também ao quadrado. E vou levar ao quadrado todo mundo. H ao quadrado, ele continua do mesmo jeito, mais 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, né, uma potência, 9, igual a 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. Agora percebam que bem aqui, esse cara bem aqui, ele tem que mudar de lado, da forma prática, né? Quando o meu número ele muda de lado, o sinal dele a operação dele vai contrária. Então eu vou ter o quê? H ao quadrado, né, que é a altura, é igual a 25 menos 9. H ao quadrado é igual a 16. Ah, professor, pronto, 16 metros. Não, gente, se acalmem os seus corações. Notem que aqui eu tenho a altura ao quadrado, eu não tenho apenas a altura. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar isso aqui de uma forma que vire apenas a altura. Eu preciso tirar esse ao quadrado. E dessa mesma forma como eu fiz com o 9, eu vou fazer com a potência. O inverso da potência é a raiz. Então, era potência, virou raiz quadrada. A raiz quadrada de 16. Logo, a altura é igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4 metros. Terminou agora, professor? Pronto. Terminou. Resultado, 4 metros. Finalizamos. E aí, professor, e esse outro aí? Bom, com base na imagem abaixo, determine o valor de x. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou procurar qual é o ângulo reto. O ângulo reto é esse bem aqui, Quem é que está de frente para ele? A hipotenusa. E notem que ele não me deu o valor da hipotenusa. Quando ele não me dá o valor da hipotenusa, eu utilizo a fórmula em que a hipotenusa está no primeiro membro. Como é que vai ficar essa conta, professor? Notem, x ao quadrado, porque a hipotenusa é x, né? No lugar de E eu coloquei o x, é igual a 8 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 15 ao quadrado, que é o outro cateto. É sempre dessa forma, professor? Sempre dessa forma. Nós temos os dois jeitos de se calcular esse tipo de coisa. Então, nós temos x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 dá 64. Mais 15 ao quadrado é 15 vezes 15. E 15 vezes 15 dá 225. Uma multiplicação fácil. X ao quadrado é igual, agora é só somar, 225 mais 64 dá 289. Acabou, professor? É 289 o resultado? O que eu falei agora há pouco? Que aqui, não pode ser em potência, ele tem que ir para o outro lado. Se ele vai para o outro lado, ele vai com o inverso. Então, eu tenho que x é igual ao inverso da potência, raiz de 289. Aí, professor, como é que eu faço? Como é que eu sei qual é a raiz de 289? Bem simples, gente. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 289? O número é 17. Logo, o valor de x é 17. Ok, gente? Bem simples, as duas formas que são mais pedidas. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Ok? Se inscrevam no canal, compartilhem. Se gostaram, todo final de toda semana eu vou estar trazendo vídeos novos, ok? Ok? Falou!